Olá pessoal, meu nome é Francinaldo, sou aluno do curso de Licenciatura em Letras Portuguesa, ofertado pelo IFPB Polo Campina Grande. Bom, essa atividade é da disciplina Literatura Brasileira 4, né? E vamos resolver 4 questõezinhas referentes ao livro Macunaíma, de Mário de Andrade. Então, a primeira questão diz: uma referência importante para designar os movimentos vanguardistas é a negação da tradição, a contestação ao passado e ao presente. Então, como essa ideia de revisão da história cultural do Brasil é plasmada no livro Macunaíma, o herói sem nenhum caráter? A resposta é bem simples. Macunaíma é uma obra complexa e todos os seus elementos estão ligados ao propósito de criar uma cultura nacional. Então, o enredo é uma colagem de elementos da cultura brasileira, na qual Macunaíma se move, modificando e adaptando conforme a necessidade. Então, suas aventuras são os desafios de um povo que começava a se identificar como nação, como um enorme território e inúmeras influências externas. A questão 2 diz: de que fala o capítulo Carta às Encaminhabas? E de que forma a linguagem utilizada corrobora as ideias formadoras do movimento modernista? A resposta aqui também é simples, diz: a linguagem usada é uma grande mistura de termos indígenas, de termos indígenas, com falares regionais e até mesmo estrangeirismos. Então, a linguagem se aproxima muito da oralidade. Carta para as Encaminhabas é uma carta escrita por Macunaíma em linguagem muito formal e gera uma estranheza muito grande no leitor. Então, desta forma, Mário de Andrade nos mostra que o uso de termos regionais e de uma escrita que se aproxima mais da fala, tendo inclusive erros de português, é a forma mais adequada de contar a história de Macunaíma e da formação da cultura brasileira. Então vamos passar para a questão 3. De que forma a noção de cultura é desmistificada no livro? Então, o método de construção do romance como colagem possibilita que o autor faça uma exposição sincrética da cultura nacional, misturando lendas indígenas com inovações tecnológicas, inserindo personagens históricos em contextos diferentes e criando raízes e justificativas para alguns símbolos nacionais. O Mário de Andrade consegue, dessa forma, criar uma obra que é um compêndio da cultura brasileira. Então, passaremos para a quarta e última questão, que diz: Mário de Andrade constrói na figura do personagem Macunaíma o retrato de uma pretensa identidade brasileira. Essa configuração se distancia dos processos de construção dessa identidade nos períodos anteriores. Então, considerando o anti-herói, Macunaíma exemplifica o povo brasileiro, né? Considerando o anti-herói, Macunaíma exemplifica o povo brasileiro. Na visão de Mário de Andrade, que elementos embaçam essa construção? Então, nossa resposta é a seguinte: Macunaíma, livro de Mário de Andrade, publicado em 1928, é considerado um dos principais romances modernistas, né? Então, a obra é uma rapsódia sobre a formação do Brasil, em que vários elementos nacionais se cruzam numa narrativa que conta a história de Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Então, pessoal, tá aí nossas respostas para essas questões. Espero nos ver em breve e abraço.